Deus querido, Deus todo-poderoso, Deus eterno, amado, Deus fiel, verdadeiro, justo, Deus que é justiça. Esse mundo aqui não tem justiça, realmente não tem. A justiça deste mundo é sofrível, é uma justiça que não dá para a gente aceitar como algo justo. Mas Deus é fiel, Deus é justo, é verdadeiro. Nós podemos enganar até muitos por muito tempo, mas a Deus nós não enganamos nem por um segundo sequer. E o Deus justo e verdadeiro vai julgar até aqueles que deveriam fazer a justiça e não o fazem. E nós te gloriamos, nós engrandecemos o Senhor, nós exaltamos o Senhor nas nossas vidas, buscamos da tua santíssima graça, buscamos da tua maravilhosa presença, pedimos, ó Deus e Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos sustente nas fraquezas que temos, porque somos fracos mesmo. Somos fracos e andamos por este mundo cambaleando, mas o Senhor é aquele que nos segura. E se muitas vezes caímos, o Senhor é aquele que nos levanta com sua mão poderosa, com seu braço forte. Senhor, não se aparte de nós por um instante sequer. Fique conosco, fale conosco, Senhor. Receba o nosso culto, nossa adoração. Continua estendendo por sobre nós as tuas mãos poderosas, nos abençoando, nos livrando da mentira. Esta é a oração que eu apresento aos teus pés nesta manhã, sempre no nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, não menos amadas, amadas tanto quanto os irmãos, no amor de Cristo Jesus, hoje nós vamos falar sobre um assunto folclórico até, mas que muita gente acredita. Bom dia, irmão. Deus abençoe. Existe fantasmas, existe assombrações. O que a Bíblia fala sobre isso? Você pode dizer, claro que existe, eu já vi, não é verdade? Olha, pastor, em tal lugar, não sei quem, não sei o quê. Cada um vai ter uma história aí. Mas o que a Bíblia fala sobre fantasmas e assombrações? Você sabe qual o posicionamento bíblico sobre isso? A Bíblia fala que existe, a Bíblia fala que não existe. Então eu separei aqui 3 passagens da Bíblia que abordam o assunto. A primeira está lá no Velho Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos do 7 ao 19. Eu vou resumir, tá? Para dar tempo. O rei Saul procura uma mulher com o espírito de um demônio para perguntar o que para perguntar a Samuel o que fazer.
E aparentemente, no versículo 12, há uma comunicação com os mortos. Aparentemente. A segunda passagem no Novo Testamento, é Mateus capítulo 17, versículos do 1 ao 6. Estão no monte Pedro, Tiago e João. E, segundo a Bíblia, eles veem Moisés e Elias com Jesus por um curto período de tempo. Moisés e Elias, obviamente, já tinham morrido. E a terceira passagem que eu separei é Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Jesus está contando a história de um homem rico e de Lázaro, né? E nessa história, uma história com duas divisões, até o julgamento do grande trono branco, lá de Apocalipse 20, 11, né? E também nessa história, segunda divisão, que o homem rico pede para Lázaro que Lázaro seja mandado de volta para divertir ainda os que vivem. E Abraão diz que não adiantaria nada, porque as pessoas se recusaram a acreditar na palavra escrita de Deus e que eles também não iriam acreditar em mais nada, mesmo se alguém se ressuscitasse dos mortos. Então, das três passagens acima, a gente conclui que morto é todo aquele que não faz parte do mundo dos vivos, né? Não fazendo parte do mundo dos vivos, é morto, tratando-se, obviamente, de ser humano. E nas três passagens a gente pode concluir que há divisões onde os espíritos dos mortos, por agora, e apesar de alguns incidentes onde Deus permitiu, em raríssimas vezes, a interação entre os mortos e os viventes, essas situações de interação entre morto e vivo, é raríssima e é menos comum do que a interação entre pessoas e anjos. A gente vai encontrar mais na Bíblia a interação, o contato entre pessoas e anjos do que entre pessoas e mortos, ou pessoas que não fazem mais parte do mundo dos vivos. Oh, meu Pai. Nenhum humano, aparentemente, nenhum espírito humano, aparentemente, pode retornar e visitar, ou assombrar, ou assustar qualquer ser vivente
sem permissão. De quem? De Deus, obviamente. De Deus, obviamente. E se a permissão não for dada, a ira de Deus, porque o que a gente precisa observar aqui é que Deus não deu permissão, né, para Lázaro retornar e proclamar o julgamento que há sobre aqueles que não atendem a palavra de Deus, que eu entendo que é um motivo extremamente significante. Então, se Deus não deu esta permissão, eu concluo que por motivos insignificantes esta permissão também não será dada. O que são os motivos insignificantes? Assustar, assombrar as pessoas, por exemplo. Há várias ocasiões em que houve contato de ser angelical, né, com pessoas, tanto anjos quanto demônios. Estou tratando aqui de seres angelicais porque todos eles o foram, ou o são. Meu Deus, como é difícil pregar assim, né? Tendo que explicar. Parece que a gente tem agora que prega para algumas pessoas que precisavam estar. Muitos dos exemplos que envolvem aquilo que a Bíblia trata de anjo do Senhor, e às vezes estes exemplos, estas aparições, referem-se a Jesus pré-encarnado. Isso é tratado como cristofania. Muitas outras aparições de anjos, Deus usa esses seres angelicais, às vezes com o mesmo nome, anjo do Senhor, né? E esses seres são usados para ministrar, para servir a nosso favor. Hebreus capítulo 1, versículo 14. A gente vê na Bíblia Sagrada, mormente no Velho Testamento, antes da vinda de Cristo, que os seres angelicais, não o espírito de pessoas mortas, seres angelicais, tanto do bem, tanto os anjos do Senhor quanto os demônios. E eu não quero entrar aqui num aspecto específico do que são demônios, tá? Estou generalizando. A gente observa que os demônios, às vezes, manipulam o ambiente físico, né? A gente, 1 dos Reis, capítulo 19, versículos do 5 ao 7, o anjo toca Elias e providencia comida e bebida para ele. Isso é uma manipulação do ambiente físico. Em 2 dos Reis, capítulo 19, versículo 35, o anjo mata 185.000 assírios. Manipulação do ambiente físico. Não são fantasmas,
são anjos. Porque eu estou tratando isso biblicamente. Daniel, capítulo 6, versículo 22, o anjo fecha a boca dos leões. Atos, capítulo 12, versículo 23, o anjo mata o rei Herodes por aceitar louvor como se fosse um deus. E a Bíblia também mostra os demônios, né? Que genericamente eu estou tratando de anjo aqui, interagindo com pessoas e também manipulando o ambiente físico. Jó, capítulo 1, versículos do 12 ao 19, eles manipulam as pessoas para que façam maldade, eles usam fogo do céu para consumir rebanhos e etc. Faz com que o vento derrube a casa de Jó, onde estavam os seus filhos. Enfim, nos evangelhos há registros de demônios possuindo pessoas. Mateus 8, Mateus 9, Mateus 15, e vai por aí afora. Sempre que há uma manifestação angelical envolvendo um demônio, por exemplo, envolve algum elemento físico, sempre. A pessoa fica muda, a pessoa tem ataques epiléticos, cegueira, uma força sobrenatural. Isso eu estou tratando aqui como envolvimento do mundo físico. Os demônios não têm poder nenhum sobre qualquer vida, sobre qualquer pessoa. Eles não têm poder nenhum que vá além daquilo que Deus permite. Eles não são incontroláveis. Certa vez alguém me falou, e eu gostei também deste exemplo, e vez por outra uso, de que a multidão de anjos que seguem Satanás são como cachorros vadios, vira-latas, com correias, com coleiras. E é Deus quem controla essas correias e coleiras. Os demônios só podem fazer o que Deus permite, né? E a gente observa isso lendo a Bíblia. Jó, capítulo 1, versículo 12, capítulo 2, versículo 6, Mateus, capítulo 8, versículos 31, 32. O envolvimento de demônios, de anjos caídos, com pessoas, é muito maior do que a interação de pessoas com pessoas mortas. Muito maior. Por exemplo, Jesus deu aos seus discípulos, como está lá em Marcos 16, 17 e Lucas 9, 1 e 10, 9, autoridade sobre demônios. Não deu autoridade sobre fantasmas.
tão óbvia, né, que a gente toda hora lê e não para e pensa. Você pode... Nós estamos falando aqui de fantasmas, mas eu estou traçando um paralelo para um bom entendimento e espero estar sendo claro o suficiente. É difícil eu conseguir ser claro o suficiente, não é fácil, não. Porque eu sei que a grande maioria das pessoas que nos ouvem estão ouvindo para enriquecer os seus conhecimentos ou comparar aquilo que sabe com aquilo que eu estou falando, mas, né, um ou outro fica ouvindo para achar uma falha na comunicação. Fazer o quê? Isso faz parte, né, da vida de quem fala. Então, se você se perguntar por que os demônios se comunicam com a gente, se estão sob controle de Deus, por que Deus não proíbe esta interação de demônios com humanos? A resposta, ela vem sempre e de uma maneira que não agrada o questionador. Porque a resposta é a seguinte: nós não conseguimos adentrar a incompreensível sabedoria de Deus. A gente não consegue. Deus pode, na verdade, usar os desejos, as intenções malignas de Satanás para um bom propósito dele, Deus. Você vê que em Marcos, capítulo 1, versículo 13, Deus usa as tentações de Satã para provar que Jesus não tinha qualquer pecado. No livro de Jó, Deus usa Satã para mostrar a integridade do caráter de Jó. Aliás, queridos irmãos e queridas irmãs, uma coisa que o cristão precisa ter é caráter. E depois, Deus recompensa em dobro, com benécias em dobro, por tudo aquilo que Jó tinha passado. Deus também usa em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a aflição que Satanás impõe sobre Paulo para não permitir que Paulo ficasse orgulhoso, para não permitir que Paulo ficasse orgulhoso, arrogante. Então Deus usou aquele espinho, né, em benefício do próprio Paulo e para a glória dele, Deus. No caso dos descrentes ou dos orgulhosos, Satanás e seus anjos servem como estimulante para eles, estimulando assim a natureza pecaminosa do homem. No caso dos orgulhosos, Satanás usa o orgulho para salientar a maldade que habita dentro deles. E aí a gente encontra alguns exemplos bíblicos, né? Mateus 15, 18, 19, Efésios 2, 1, 2, 3 e Apocalipse capítulo 20, versículos do 7 ao 9. O
interessante, queridos irmãos e queridas irmãs, é que quando a gente examina a Bíblia como estudante da Bíblia, obviamente quem estuda a Bíblia é porque é temente a Deus, né? Senão vai estudar Veja, Época, essas revistas aí, né? A gente estuda a Bíblia porque nós tememos a Deus. A gente encontra, ou a gente não encontra, na era da igreja, ou encontra muito pouco, né, na era da igreja, muito pouco, a gente encontra como o ser humano deve interagir com os demônios. Na era da igreja, há muito pouca explicação a respeito deste assunto. Talvez, e eu acredito nesse talvez, posição minha particular, você não é obrigado a acreditar, você pode acreditar de instruções que foram dadas antes da era da igreja. Estou falando que, a partir da era da igreja, a Bíblia traz pouquíssimas instruções de como nós devemos interagir com os demônios. E Judas, capítulo 1, versículo 9, ele instrui os membros do corpo de Cristo para que não se assoberbem achando que podem enfrentar os demônios com habilidades próprias e força própria. Outra coisa que a Bíblia nos deixa muito claro na leitura e no estudo é também que essa mania que a maioria dos cristãos tem, principalmente aqueles recém-convertidos, de achar que há sempre demônios ao redor observando e que às vezes, de uma maneira ou de outra, eles se manifestam. A Bíblia deixa muito claro na leitura e no estudo que isso não deve ser o nosso foco. Porque, na verdade, demônio nenhum tem autoridade além daquela que Deus lhe dá. E demônio não deve ser o foco de nenhum cristão. Por causa disso que às vezes a gente fala assim de uma maneira mais leve, que se a gente tirar os demônios de dentro de algumas igrejas denominacionais, elas fecham. Porque eles vivem em função dos demônios. E a Bíblia diz que demônio não pode ser o foco do cristão. O foco do cristão é Deus e a sua palavra. E se temos como foco Deus e a palavra dele, a gente não tem nada a temer, como está lá no Salmo 27, no verso 1. Olha, eu não cito o Salmo aqui à toa, é para você, se puder, claro, dá uma lida. Dá uma lida. O cristão não deve ficar fascinado de maneira nenhuma com o mundo espiritual. Se há algum fascínio no cristão, é com Deus e o maravilhoso caráter de Deus e os atributos maravilhosos, tremendos de Deus, como relata o Salmo 27, no verso 4,
o Salmo 73, no verso 25. Se por acaso ocorrer uma manifestação de atividade demoníaca, a gente tem que depender exclusivamente de Deus para que ela seja interrompida. Não há necessidade de fórmulas, de trejeitos. É simplesmente uma oração. É simplesmente a instrução bíblica para aquele que está sendo oprimido. O demônio bate em retirada. Nós precisamos depender da direção do Espírito Santo. E quanto, queridos irmãos e queridas irmãs, não pense você que isto que você vê, e todo mundo já viu, tem gente até que continua vendo, eu não sei o que atrai essas pessoas a ficarem observando essas bobagens que em 99,99% dos casos é mentira, né? Porque você não pode se esquecer daquilo que a Bíblia fala também sobre manifestação demoníaca. Porque tem gente mesmo, viu? O Edilson, o Nelson. Existem pessoas que vão em culto, ou em pseudos cultos, né? Pseudos cultos quer dizer lugares onde dizem que vão cultuar a Deus, mas cultuam um demônio, porque o demônio passa a ser a atração daquele lugar. 99,99% dos casos não há manifestação demoníaca nenhuma. Não é manifestação demoníaca. Até porque me parece que a maioria dos irmãos e irmãs em Cristo se esqueceram do que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Satanás frequentemente trabalha em secreto, nunca tornando evidente a sua presença ou a presença dos seus demônios. É isso que a Bíblia fala. E é exatamente o contrário que acontece nesses cultos de libertação e não sei o quê. É só, irmã, é só você ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículos do 13 ao 15. Você vê que o que acontece, o que se conta, o que se fala como verdade, é, na verdade, contrário à verdade bíblica. E quando acontece uma possível, porque eu acho que toda manifestação aparentemente demoníaca precisa ser motivo de investigação. O crente deve investigar. Peraí, isso é um demônio mesmo? Se é um demônio, porque o demônio, irmão, irmã, presta atenção. Se ele se manifesta em algum lugar, a primeira coisa que o cristão verdadeiro deve fazer é perguntar o motivo que ele se manifestou ali. Não para ele, não perguntar para o demônio, não é isso que eu estou dizendo. Porque se eles são seguidores do pai da mentira, você só vai ouvir mentira dele. Não é? Você vai perguntar para o demônio, por que você se manifestou? Ele vai mentir, é óbvio.
Você tem que se perguntar, opa, peraí, uma manifestação demoníaca num culto a Deus? Aqui há algum ídolo pagão? Olha a pergunta. Existe algum fetiche usado em louvor pagão aqui dentro? Porque é isso que a Bíblia diz para nós. Isso não é o Mário que está dizendo para você, é a Bíblia que diz isso. Dá uma lidinha. Deuteronômio 32, versículos 16 e 17. Salmo 106, versos 37 e 38. E 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 19 ao 21. Ah, pastor, mas pode ser que alguém se deixou possuir por um demônio ou permitiu o envolvimento demoníaco em sua vida através de um pecado que continua a se repetir. É possível, como está lá em Efésios 4, 27. Agora, o que a gente não pode deixar de entender é que tudo que estiver oculto, né, será revelado. Como está em Atos 19, 18. Todo pecado deve ser confessado a Deus. Não adianta ficar perguntando. A investigação que se faz é essa. 1 João 1,9. Se há pecado, como é que expulsa o demônio? É gritando, é mandando embora, é confessando o pecado. João 1,9. Não há invencionismo aqui. Então, o nosso assunto era assombrações, né? Você viu que a Bíblia fala tão pouco de assombração? Não fala nada. Há o termo, quando Jesus andou pelas águas lá, né? Há um termo usado por judeus. Não existia o cristianismo, não existia a igreja, era uma crença. Oh, será que aquilo é um fantasma? Precisa ser entendido isso quando você lê ali. Então, é bíblico acreditar em demônios e que muitas assombrações ou são ilusão de impostores ou envolvem realmente uma atividade demoníaca. E visitas de espíritos humanos. Acontece que alguns seres humanos, algumas pessoas, elas vão procurar, por exemplo, ajuda de um espírito guia ou de um espírito que possa trazer a elas informações através de carta de tarô. Algumas pessoas vão participar de sessões espíritas, algumas pessoas se envolvem de um jeito ou de outro com demônios na sua vida através das obras da carne. Trazem para si atividade demoníaca. Mas se essas pessoas entram num local, não precisa ser um prédio, pode ser uma garagem, um quartinho onde as pessoas se reúnem, uma sala onde as pessoas se reúnem em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para adorar a Deus. Esse demônio não permanece, meu irmão, minha irmã, e nem dá esses shows aí que a televisão mostra, que esse povo desvairado aí coloca esses testemunhos no rádio.
O que nós precisamos, na verdade, é pregar a palavra de Deus. Está endemoniado? Prega a palavra de Deus para ele. Jesus é Deus, Deus homem que se fez em carne, morreu na cruz para salvar esta pessoa. O demônio não resiste a isso. Salmo 119. E o que a gente precisa, na verdade, também, para encerrar, é se dedicar a conhecer a Cristo. Os cristãos se dedicam pouco ao conhecimento do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículos do 8 ao 10. E oferecer as nossas vidas como sacrifício vivo ao nosso Senhor. Romanos 12, 1, 2. Essa deve ser a preocupação do cristão. Então, existe assombração? Olha, a Bíblia não me dá nenhuma margem para eu crer que isso exista. O que existe, na verdade, são demônios que, como são mentirosos, se apresentam como assombrações. E o que eu vou fazer se isso acontecer? Nada. Simplesmente nada. Ore a Deus. Senhor, Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Isto aí é do Senhor? Acabou, irmão. Acabou, irmã. Se você é um homem, uma mulher temente a Deus, né? Deus responde a sua oração imediatamente. Não precisa escândalo, pula-pula. Não precisa nada dessas coisas. Nós vencemos o mundo espiritual com Cristo. Não é com ordem, com grito. Né? Ontem eu estava comentando à noite, que foi que eu ouvi? Ah, sim, lembrei. Ontem à noite eu comentei com uma pessoa assim, puxa vida, eu, quando me converti, aprendi assim, né? Não vou dizer que tudo que eu aprendi foi errado, não, mas muita coisa era baboseira, né? O que foi o que eu estava me referindo? Não foi nada com o mundo espiritual, não. É que eu fui ensinado, quando eu me converti, que se eu quiser, acho que você também foi, que se você quisesse alguma coisa, você tinha que realizar essa coisa pela fé. Você tem fé? Você quer uma casa nova? Vai lá e compra. Que Deus vai te ajudar a pagar. Eu aprendi assim, lá quase 30 anos atrás, né? Você quer o quê? Um carro novo? Pela fé? Vá lá e compre. Deus te ajuda a pagar. Até que um dia, eu nunca fiz isso, graças a Deus, né? Mas até que um dia eu falei, poxa vida, eu vou comprar e vou mandar Deus pagar. Porque isso não é pela fé, isso é comprar e querer que Deus pague. Deus não vai fazer isso nem para mim, nem para ninguém. Deus não está preocupado que eu tenha uma casa, se é que Deus se preocupa. Deus não está preocupado que eu tenha o carro A, o carro B. Deus está querendo que eu seja salvo. E ontem eu vi algo parecido com isso e comentei, eu aprendi assim, né? Aprendi errado. Talvez muita gente tenha aprendido assim também. Deixa eu ver aqui, ó, chegou com esse. Exatamente. Edgar.
O que nós precisamos é entender, ter consciência e transmitir isso para pessoas, porque o culto a Deus é a pregação do Evangelho, viu? Que o Evangelho é o poder de Deus para a libertação do pecado e de Satanás. É isso que a gente precisa entender, ter consciência e transmitir isso para as outras pessoas. O poder do Evangelho é o poder de Deus para a libertação do pecado e de Satanás. Aliás, isso está escrito na Bíblia, né? Está lá em Romanos 1,16 e 1 Coríntios 1,18. Então, para a gente encerrar, o que a Bíblia fala de assombração? Não fala nada. Porque os mortos não se comunicam com os vivos. A não ser que haja algo muito mais importante do que Deus mandar um morto aqui para pregar o Evangelho, para alertar as pessoas sobre o fim iminente desse mundo. Porque nem isso Deus nem para isso Deus permitiu o contato do morto com o vivo. Está lá em Lucas 16. Então tem que ser algo mais importante que isso ainda. E o que é mais importante do que pregar o Evangelho? Você pode me dizer? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar o Senhor nesta manhã, porque mais uma vez nós nos juntamos aqui como Igreja de Cristo para proclamar a Tua Palavra, esclarecer a respeito da Tua Palavra, algo que é tão difícil de se encontrar no meio cristão, esclarecimento bíblico da Palavra sobre assuntos da vida do homem. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque pudemos entender algumas coisas, compreender outras e esclarecer outras ainda. Bendito é o Senhor. Que o Senhor tenha se agradado, que o Senhor tenha recebido a nossa adoração e o nosso culto. Continua conosco, Senhor, e se for da Tua santa vontade, nos traga aqui amanhã para proclamar o Evangelho da salvação e alertar contra todo tipo de mentira. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.